Dando sequência aos nossos vídeos comentando as lições bíblicas da CPAD, neste vídeo eu estarei comentando a lição de número 3, que é esta lição aqui, a lição 3, que o tema é Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Esse estudo, ele pertence à revista do terceiro trimestre da editora CPAD, das Assembleias de Deus, que é esta revista aqui, e eu estarei fazendo o comentário da lição 3. Como eu falei no vídeo anterior, eu estou, a parte do vídeo anterior, estou realizando comentários pontuais do estudo, para o vídeo não ficar muito longo e focar naquilo que realmente me chama mais atenção do presente estudo. Então, para este estudo, nós estaremos comentando sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Mas antes disso, eu quero indicar para você, caso ainda não saiba, que eu sou autor de 2 livros. O primeiro livro é este aqui, Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, uma obra com 700 páginas, que tem muito material bibliográfico. Você vai encontrar notas introdutórias aos livros da Bíblia, comentários de vários versículos da Bíblia, 700 páginas, biografia de personagens históricos, coisa interessante mesmo. A história de muitos mártires e também notas da teologia, informações da teologia importantes, indispensáveis para você entender melhor as coisas do reino de Deus. Então, essa aqui é a primeira obra. E a segunda obra é esta aqui, Os Frutos dos Falsos Profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Obra que denuncia erros, heresias, abusos de autoridade que tem acontecido nas igrejas autoproclamadas de evangélicas. Então, caso você queira adquirir uma dessas obras ou as duas, é só acessar os links que eu deixo sempre na descrição deste vídeo e deste canal. E também você pode adquirir pela Amazon, pelo mercado, pelo stand virtual, pela o Clube de Autores e outras plataformas também. Então, vamos aqui para o nosso comentário. O texto do presente estudo, ele se baseia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 11 ao 19. Aí, logo na introdução, tem um trecho que eu destaquei aqui que diz o seguinte: uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. Então, como o tema dessa revista aqui é uma igreja fiel à pregação do Evangelho, então tem a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com a Bíblia Sagrada. Será que as igrejas elas têm sido fiéis em pregar unicamente a Bíblia? Porque o que eu vejo muitas das vezes são pregadores que ali os pastores entregam para eles a oportunidade de pregar a palavra de Deus, eles leem um versículo ali e você fica esperando que eles vão pregar em cima do versículo que foi lido. E não, eles vão para outro lado, contando histórias que não tem nada a ver com o versículo. Tem nada a ver com a Bíblia. Ou seja, eles não estão preparados para pregar a palavra de Deus. Eles não têm compromisso com a palavra de Deus. Por quê? Porque lê o versículo e fala outra coisa, que não tem nada a ver. E aí aqui fala o seguinte, uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. Então Jesus tem que ser o centro. Não é eu, não é o pastor, não é o pastor presidente, não é o fulano de tal, não. Na igreja, na reunião da igreja, é Jesus que é o centro. Ele que é o centro. Não é o pastor presidente, não. Ele não é nada ali. Quem é o centro ali é Jesus Cristo. Não transmite apenas palavras vazias. Então, quer dizer, o objetivo é transmitir a palavra de Deus. Não é palavras vazias. O que acontece é isso, porque às vezes a pessoa pega ali o microfone, quem tem a oportunidade de pregar, e começa a só trazer palavras vazias. Tem que pregar a palavra de Deus, é a Bíblia, está na mão. Tem que honrar esse compromisso. Se não dá conta, então não pega. Se não consegue, então não pega essa oportunidade. Por quê? Porque a palavra de Deus é que tem Jesus como centro. E isso é fundamental para uma mensagem saudável. É fundamental. E ainda aqui, na primeira parte do estudo, eu destaquei a seguinte frase: a igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. Então, é a Bíblia. Dentro da igreja, a mensagem tem que ser em cima da Bíblia. Não é em cima de história minha, não é em cima de história do outro, não. É em cima da Bíblia. É a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é valorizada, a igreja vive saudável. Igrejas que valorizam a palavra de Deus, elas são saudáveis. Igrejas que não valorizam a palavra de Deus, que só valorizam movimentos, que só valorizam
extravagâncias, não são igrejas saudáveis. Elas podem até ser cheias de gente, mas a mensagem ali não vai edificar, não vai levar aquelas almas para o reino de Deus, para os céus, não vai. Continuando aqui, na segunda parte do estudo que tem o tema A Igreja que Prega no Poder do Espírito, tem o seguinte trecho aqui. Ó. Na cura do paralítico, na Porta Formosa, em Atos 3, Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Então, nessa parte que tem a ver com a pregação no poder do Espírito, o comentarista pega o exemplo de Pedro. Quando ocorre aquele milagre extraordinário ali daquele homem que ficava próximo à Porta Formosa, ele teve um cuidado muito grande. Por quê? Porque ele era humilde. Aleluia. Ele era humilde, ele seguiu o exemplo de Cristo. Ele era humilde, diferente dos que estão aí, eles não são humildes. Mas o apóstolo Pedro era humilde, por quê? Porque ele seguiu o evangelho. E o que ele faz? Quando as pessoas olham para ele e falam, gente, isso aconteceu aqui, mas não foi pelo nosso poder, não foi pelo meu poder, não. Isso aconteceu pela dádiva de Deus, pelo benefício de Deus. Ele quis tirar o foco dele. Por quê? Porque ele sabe que a glória pertence a Deus, não é a ele. E este é o problema que acontece com muitas pessoas que estão em cargo de liderança. Eles acham que eles são o centro. Eles acham que eles são a última bolacha do pacote, conforme o ditado popular. Eles acham que eles são os melhores. Eles são seres celestiais que desceu do céu, tem que ser honrado. É um ser celestial que desceu lá do céu, aí está aqui, a liderança da igreja tem que ser honrado mais do que todo mundo. Não. Todos que estão na igreja ali são importantes. E todos que estão ali têm que procurar não atrair atenção para si próprios, mas sim Cristo será a atração principal da reunião. É o que o apóstolo Pedro, cuidado que ele teve aqui, por quê? Porque ele é um discípulo de Jesus. Ele sabe o que é ter humildade, porque ele aprendeu com Jesus. E assim cada um tem o dever de aprender com Jesus na Bíblia Sagrada. E a liderança tem a obrigação de ser exemplo, como esses aqui foram, mas não, eles não estão sendo de exemplo, não. Eles querem a cadeira luxuosa para sentar, estátua, né? Para poder. E essas coisas aí que são humanas, que quer atenção só para eles. É o contrário. O comportamento, então, do apóstolo Pedro é completamente diferente do comportamento da liderança que nós temos acompanhado atualmente. Então ele tem esse cuidado. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Teve um congresso muito famoso aí que era grande, mas aconteceu algumas coisas e acabou perdendo força. Mas os pregadores que começaram a ir para lá, chegou um ponto que o pecado ficou tão grande lá, que começaram os pregadores no próprio púlpito, em cima do púlpito, na pregação, atacando um ao outro. Dando indireta um ao outro. Virou uma concorrência, uma disputa de pregador contra pregador, e quando cada um tinha oportunidade, ficava destruindo o outro. Dando indireta. Onde já se viu isso, meu Deus? Uma reunião ali que deveria ser de adoração ao Senhor Jesus. O pregador usando o microfone para atacar o outro em cima do púlpito, destruir o outro. Realmente é lastimável. O ser humano, quando ele se distancia da palavra de Deus, ele vira uma coisa terrível. Ele vira uma anomalia, uma aberração. Por quê? Porque ele conhece a palavra e se desvia dela e vira um ser pior do que ele era quando estava no mundo. Pior ainda. Então, este é o exemplo que o apóstolo Pedro dá aqui nesse trecho aqui. Então, esse aqui é o meu comentário da lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Que nós sejamos fiéis na pregação do Evangelho. Que não procuremos famas para nós mesmos. Fama, não. Glória para nós, não. Sejamos humildes. Considerando cada um maior do que nós mesmos. Eu agradeço a oportunidade e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.